Olá, aluno e aluna do Aula D. Bem-vindo então a mais uma aula de Química, falando de cinética química. Essa aula vai falar da lei da velocidade. Uma aula um tanto quanto simples que também, digamos assim, ela vai se complementar com a aula de ordem de reação específica e global. Assistindo essas duas, creio que elas vão se complementar bastante. Tenho também nessa aula aqui um exercício para a gente resolver, tá? Porque, digamos assim, é exatamente na parte de exercícios lá, na parte experimental da cinética química que começa a pegar e ficar um pouco mais complicado, tá? Se estiver ouvindo aí algumas trovoadas, raios e tudo mais, estamos gravando abaixo de chuva, justamente para não deixar você sem aula, tá certo? Ok. Falando então aí de cinética química, a lei da velocidade. A lei da velocidade é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares, mol por litro, dos reagentes. Para cada temperatura, isso vai ter uma constante lá dentro da lei da velocidade e vai ser elevada, né, essas concentrações molares, elas serão elevadas a expoentes que são experimentalmente determinados. Esse final da frase aqui é exatamente aí o calcanhar de Aquiles do aluno quando ele vai resolver uma questão lá dentro do Enem ou dentro do seu vestibular. A gente vai chegar lá, vamos pegar esses exemplos, tá? Então eu tenho aqui uma reação genérica, onde eu tenho A mais B formando C mais D, eu tenho aqui, né, os coeficientes A, B, C e D. A lei da velocidade será o produto, a multiplicação das concentrações molares dos dois reagentes, ó, do A e do B, multiplicado por uma constante de velocidade, e essa constante ela depende da temperatura. Esses expoentes que aparecem aqui são expoentes que são experimentalmente determinados. Agora, se eu tenho uma reação elementar, eu consigo determinar de maneira mais fácil, no caso, esses expoentes aí. Vamos ver o que eu estou falando, tá? No caso de uma reação elementar, ela é o tipo de reação que ocorre em apenas uma etapa e eu posso afirmar que o expoente que aparece lá na lei da velocidade é propriamente o coeficiente lá dos reagentes. O que eu estou querendo dizer? Veja a lei da velocidade que apareceu aqui, ó. A concentração molar dos reagentes. E o expoente que apareceu do CO é o próprio acerto de coeficiente dele. O expoente que apareceu pro O2 é o próprio coeficiente dele lá. É uma barbada. Determinei a lei da velocidade. Agora, se for uma reação não elementar, aquela que se fala em reação global, é o tipo de reação que ocorre em mais de uma etapa e aí a lei da velocidade ela é determinada apenas pela etapa lenta. Veja que eu tenho uma etapa lenta e uma etapa rápida. A rápida eu desconsidero. Bom, eu tenho aqui etapa lenta. Aqui vão participar apenas hidrogênio e NO, e aí eu terei apenas hidrogênio e NO lá na minha lei da velocidade. Terei a minha constante e os expoentes que aparecem tanto para o hidrogênio quanto para o NO dependem lá dos coeficientes. Só posso pegar da etapa lenta. Para o hidrogênio o coeficiente foi 1, então está aqui elevado na 1. Para o NO o coeficiente foi 2, está aqui elevado na 2. Tranquilo. Reação elementar, só olho para o coeficiente. Reação global, aquela reação que ocorre em mais de uma etapa, presto atenção apenas na etapa lenta. Vamos ver aqui um exercício. Veja, tem a cinética da reação química 2A mais 3B, que dá 1D mais 2C. Ela foi estudada e obteve-se aqui a seguinte tabela. Eu tenho as experiências 1, 2, 3, 4 e 5, e eu tenho aqui as concentrações iniciais de A e de B, e a velocidade inicial lá da formação do produto D foi medida. Vamos pensar no seguinte, tá? Nesse experimento 1, a concentração inicial do A e do B está igual a 1 mol por litro, tanto uma quanto a outra. E a velocidade da reação deu de 2 mols por litro para cada minuto. Ok, tranquilo. Vamos comparar a experiência 1 com a experiência 2. Perceba que da experiência 1 para a experiência 2, a concentração do B foi mantida, não mexemos no B, mas a concentração do A foi duplicada. Quando eu dupliquei a concentração do A, veja o que aconteceu com a velocidade, ela duplicou também. Isso quer me dizer alguma coisa. Se a velocidade do A duplicou, ou melhor, desculpe, se a concentração do A duplicou e a velocidade da formação do D duplicou, quer dizer que é uma reação de primeira ordem para o A, ou seja, quer dizer que no A ele está elevado a 1. Vamos ver o seguinte, ó, comparando o experimento 1 com o experimento 3. A concentração do A do experimento 1 para o experimento 3 foi triplicada e a do B foi mantida.
E eu percebi que quando triplicou a concentração do A, veja, a velocidade era 2, passou para 6. Triplicou também, mais uma vez me provando que para o A é de primeira ordem. Vamos comparar agora e entender o que aconteceu com a concentração do B ali e a velocidade e tudo mais. Vamos comparar o experimento 1 com o experimento 4. Do experimento 1 comparado com o experimento 4, veja que o A não muda, ó, 1 mol por litro nos dois casos. Olha o B, passou de 1 para 2 mols por litro. Então isso quer dizer que a concentração do B duplicou. E a velocidade apenas duplicou também? Vamos ver, ó, do A não mudou e do B duplicou, mas olha a velocidade, de 2 passou para 8. Quadruplicou. Então o que aconteceu ali foi que a concentração do B aumentou 2 vezes, mas a velocidade aumentou 4. Quer dizer que aquela concentração do B é de ordem 2, ou melhor, a ordem de reação com relação ao B é de ordem 2. Então aquele B, na minha lei da velocidade, vai ficar elevado ao quadrado. Vamos ver a seguinte, ó, do 1 para o 5, o A eu não mexi e o B eu tripliquei. De 2 passou para 18, ficou 9 vezes maior, só porque eu tripliquei a concentração do B. A concentração do B foi triplicada e a velocidade aumentou 18 vezes, ou melhor, desculpe, aumentou 9 vezes. Se triplicou a concentração do B, mas a velocidade aumentou 9 vezes, é porque a velocidade está aumentando ao quadrado quando aumenta a concentração do B. Então eu vou ter uma lei da velocidade onde o A vai ter ordem de reação igual a 1. Por quê? Porque se eu dupliquei a concentração do A, a velocidade duplicou, ok. Mas quando eu duplico a concentração do B, a velocidade passa a ser 4 vezes maior. É porque a ordem de reação com relação, ou melhor, a ordem com relação ao B é 2. Porque quando eu duplico o B, passa a ser 4 vezes maior. Se eu triplicar, passa a ser 9 vezes maior. Se eu quadruplicasse a concentração de B, a velocidade passaria a ser 16 vezes maior. Portanto, a lei da velocidade que experimentalmente foi determinada está em qual aqui das alternativas? Veja que se eu levasse ao pé da letra, apenas olhando aqui, ó, 2 e 3, deveria ter expoente 2 e 3 aqui, eu marcaria a letra A. Só que não é assim. Eu tenho que dar, digamos assim, atenção para o que foi experimentalmente descoberto, né? Então, o A duplicou, velocidade duplicou, 1, ordem 1. No B duplicou e a velocidade aumentou 4 vezes, então a ordem é 2. Então, a única alternativa que, digamos assim, né, a alternativa correta que vai de encontro ao que eu percebi aqui é a letra E. Esse exercício aqui, pessoal, é muito característico de aparecer lá nas questões de cinética. Existem vários tipos de questões de cinética, mas esse tipo de questão de lei da velocidade é bastante comum. A gente tem que estar ligado e prestar atenção e saber interpretar esse tipo de tabela, tá certo? Então, nessa parte conceitual aí, né, e interpretação dessas tabelas aí nesses exercícios, era isso mesmo. Espero que tenha gostado aí, que tenha aprendido o que foi trabalhado hoje, tá certo? Eduardo Silva Prof lá no Facebook para me encontrar e trocar aquela ideia comigo. Um grande abraço e bons estudos!